Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto que é praticamente extinto dos púlpitos evangélicos, cujo título é Mudando o Campo de Batalha. É um tema baseado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. O ser humano tem vivido em constantes batalhas. São batalhas no dia a dia, nos nossos trabalhos, nos nossos problemas, na nossa família, mas também existe outras batalhas que não estão relacionadas com o campo material, mas sim com o campo espiritual. Nós carregamos em nosso interior sentimentos negativos. Esses sentimentos precisam ser identificados para serem controlados ou extintos. É uma batalha hostil, cujas armas a serem usadas para neutralizar os ataques do inimigo devem ser identificadas. Observe que no campo material, as armas que nós dispomos, elas servem. Mas para o campo espiritual, essas armas não têm valor algum. Então, nós estamos numa batalha entre o bem e o mal, onde o lado espiritual procura vencer o lado material, que é a carne. Isso nós estamos falando internamente, dentro de nós. Porque assim como o nosso espírito ele está voltado para Deus, na maioria das vezes a nossa carne está voltada para o mundo. E ela se volta para o mundo através de ações que na maioria das vezes são infrutíferas. Embora seja uma batalha aparentemente interior, ela é na maioria das vezes despertada, incentivada e realizada por fatores externos ao ser humano. Paulo, ele nos adverte quando ele escreve aos Efésios. Ele nos adverte que essa luta é travada nas regiões celestiais, contra seres espirituais. Então não é uma luta contra o homem, não é uma luta contra a carne, mas é uma luta contra seres espirituais. Isso quer dizer, nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes do mundo, contra as hostes espirituais, enfim, são as iniquidades nas regiões celestiais que nós devemos lutar. Portanto, o homem é um ser espiritual. Nós somos espirituais. Nós temos um espírito. Mas também somos um ser carnal, vivendo na carne. Então nós somos um ser espiritual que vive na carne, num mundo carnal. Nós temos duas frentes de batalha.
duas frentes de batalha. E sabemos de antemão que a vitória só será completa quando a batalha do campo material tiver sido vencida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por melhor que sejam as nossas armas, elas não são apropriadas. Elas não são apropriadas para esse tipo de batalha, elas não são apropriadas para o campo espiritual. Então nós precisamos concentrar nossos esforços, a nossa mente, para fortalecimento e aquisição de uma qualidade espiritual. Então, irmãos, Paulo nos alerta. Ele é muito claro quando ele fala que os que são da carne, que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então aqueles que se inclinam para o Espírito têm vida e têm paz. Nós sabemos que a inclinação da carne é morte e que a inclinação do Espírito é vida, é paz. Nós sabemos que a inclinação da carne é inimizade com Deus. Pois todas as coisas que visam a carne não estão sujeitas à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, irmãos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E não sou eu que digo isso, não. Está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao 7. Se você vive na carne, você não agrada a Deus. Se estamos sob o domínio da carne, nós somos presas fáceis para o nosso inimigo. E jamais iremos lograr êxito em qualquer batalha, por mais simples, ou mais comum, ou mais singela que ela possa parecer. Na carne nós vamos vencer. Na carne nós seremos derrotados, com toda certeza. Mas a inclinação for para o lado espiritual, com certeza nós iremos notar que nós não vamos estar sozinhos, que Deus está conosco e que agora, Deus conosco, nós temos novas armas para combater a investida do inimigo. Uma coisa é você entrar na luta sem Deus. Outra coisa é você entrar na luta com Deus. Nós sabemos que, como humanos, nós sempre seremos presa fácil para ele. Mas existe uma grande diferença. Mas é grande, é enorme diferença. Porque se nós inclinamos para o Espírito, nós vamos estar cercados pelo amor de Deus. Um amor que cuida de nós,
E com toda certeza o Espírito Santo, ele não permitirá que o inimigo possa nos tocar. É verdade. A batalha não terminou. Mesmo no Espírito, ela continuará todos os dias enquanto nós estivermos nessa terra. Você vence uma batalha, você vence outra batalha, mas a guerra continua. Porque o inimigo não vai esmorecer. Ele não vai deixar aqueles que optaram por Deus em paz. O inimigo vai tentar de todas as formas alcançar os seus objetivos. Ele vai continuar acusando, ele vai continuar perseguindo e principalmente tentar enganar os verdadeiros cristãos. Isso é o que ele faz. Ele vem com promessas, com ofertas que possa fazer o verdadeiro cristão se desviar. Por isso, meus irmãos, se faz necessário fazer a nossa parte. E a nossa parte é vencer a nós mesmos e deixar nas mãos de Deus o confronto final. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Se nós não vencermos a nós mesmos, jamais alcançaremos vitória alguma. Portanto, se faz necessário mudar o campo de batalha. O título nosso, mudando o campo de batalha. Como assim? Mudar o campo de batalha do carnal para o espiritual. Se no carnal nós estamos sós, no espiritual a luta não é nossa. A luta é de Deus. Então, se nós permanecermos na carne, nós vamos continuar sozinhos. Facilmente logrados, mas facilmente contaminados pelo encardido, pelas coisas do mundo. Mas se nós optarmos pelo espiritual, nós vamos ter uma mudança de suma importância na nossa vida. Por quê? Porque essa mudança será plena realização quando nós passarmos a enxergar com os olhos espirituais e não com carnais. Nós não vamos estar sozinhos, como eu já falei. O Espírito Santo vai nos guiar, vai nos indicar o caminho a seguir, vai nos desviar do mal. Sabe, irmãos? Isso que eu estou falando, nós temos exemplos. A Bíblia nos mostra exemplo, o próprio Paulo é um exemplo. O Paulo era um perseguidor dos cristãos. Pois ele olhava os cristãos com olhos carnais. Então, para Paulo, o que os cristãos faziam estava tudo errado. Porque não seguiam as leis judaicas. Não estou falando das leis de Deus, estou falando das leis judaicas. Mas quando seus olhos foram abertos, ele passou a enxergar espiritualmente.
E o que aconteceu? As suas ações mudaram. Ele mudou de alvo. E ele passou de perseguidor a ser perseguido. Ele era o perseguidor, mudou o alvo e passou a ser perseguido. Então, irmãos, quando nós mudamos o campo de batalha do carnal para o espiritual, nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sim, Cristo Jesus que nos chamou para a liberdade, nos chamou para a vida. O medo e a desconfiança que antes estava impregnada em nossa carne, agora dá lugar à fé e à esperança. Sim. De medo e desconfiança, passamos a ter fé e esperança. Fé e esperança naquele que deve governar nossas vidas. Só Ele pode nos dar forças para orar e clamar em nome de Jesus. Cristo foi o nosso mediador. Cristo entregou a vida dele por nós. E quando ele entregou a nossa vida e nós nos voltamos a ele, ele nos dá autoridade para declarar ao inimigo que somos livres e não estamos mais debaixo do seu jugo. Que nós colocamos por terra toda a legalidade que o inimigo havia adquirido sobre nossas vidas. Em Cristo Jesus, num novo campo de batalha, somos mais que vencedores. Amém.